O que é mais importante para uma fé? Seguir tradições ou acreditar em algo novo? Como vocês acham que os judaizantes responderiam a essa pergunta? Quando é a hora de defender a verdade e fazer a difícil tarefa de confrontar outra pessoa sobre o seu erro? Devemos garantir que, nessas situações difíceis, continuemos a agir como cristãos, em outras palavras, agir como Cristo. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2025 da classe dos adultos, que tem o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição de hoje é a lição 2. Somos cristãos. O textuário vai nos dizer assim: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Atos, capítulo 15, versículo 19. A verdade prática vai nos dizer assim: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. A leitura bíblica em classe se encontra em Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao 9 e versículo 14. Objetivos da lição: apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos, elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça e mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. A introdução na revista nos diz assim: a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético. Visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica, e esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nessa lição veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre o judaísmo e cristianismo, e os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso ao judaizante. A palavra-chave é Evangelho. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa no grupo do WhatsApp da sua igreja, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus. E lembrando que o slide que está aparecendo aqui do lado, a descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, você acha o link para baixar e ajudar você, professor, a usá-lo em sala de aula, ok? Então, vamos lá. Tópico 1: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subtópico 1: subindo outra vez a Jerusalém. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, não sendo convocação pelos apóstolos para a prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes da sua primeira viagem missionária. Gálatas foi escrito por Paulo como uma carta ou repreensão e uma carta para defender a fé contra os falsos ensinamentos dos judaizantes. Esses indivíduos ensinaram que você não poderia se tornar cristão a menos que primeiro se tornasse judeu, sendo circuncidado. Paulo ficou chateado e até surpreso com a rapidez com que os cristãos gentios da Galácia aceitaram e acreditaram nesse ensino distorcido. Os eventos que Paulo relatou aqui ocorreram durante um período altamente sensível para a igreja. À medida que se expandia, a oposição continuou a surgir tanto dentro quanto fora.
Paulo sabia em quais batalhas lutar. Paulo foi a Jerusalém para se certificar de que não estava lutando em vão. Ele não acreditava que o evangelho que pregava continha erros ou falsidades, mas queria ter certeza que essa mensagem produzia frutos. Uma igreja dividida não adornaria o evangelho. Se os cristãos judeus forçassem os gentios a serem circuncidados, isso não seria uma vantagem para Paulo ou para a igreja em geral. Paulo se certificou disso. O conflito entre os judaizantes e Paulo levou ao Concílio de Jerusalém. Nesse encontro, os líderes da igreja primitiva, incluindo Tiago, Pedro e Paulo, discutiram se os gentios precisavam cumprir a lei mosaica para serem salvos. A decisão final foi que os gentios não precisavam ser circuncidados nem seguir a lei judaica, mas apenas abster-se de alimentos sacrificados a ídolos, abster-se de sangue e carne de animais estrangulados, abster-se de imoralidade sexual. Essa decisão reafirmou que a salvação é pela graça e preservou a liberdade dos cristãos gentios. Subtópico 2. Objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, ou seja, uma reunião de líderes eclesiásticos, nem um sínodo, ou seja, uma reunião regular. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Paulo recebeu uma revelação para defender a fé aos líderes e apresentar a verdade em amor, em particular com a liderança. No capítulo 1, Paulo exorta a igreja a perceber que o que ele prega não veio dos homens, mas veio de uma experiência, uma revelação que ele teve na estrada para Damasco, que por sua vez mudou sua vida e ministério. Paulo, que já foi um líder religioso judeu legalista, acreditava que as obras traziam salvação, mas por meio de sua experiência de revelação com Jesus, ele mudou sua posição e experimentou a verdade. Permitir que Tito fosse circuncidado seria ceder à pressão dos judaizantes e comprometer a verdade do evangelho. Eles tinham medo da mudança. A inclusão dos gentios sem a circuncisão simboliza uma ruptura crucial com a tradição e poderia ser vista como uma ameaça à identidade judaica. Paulo, porém, entendeu que o evangelho transcendia essas barreiras culturais e rituais, enfatizando a unidade em Cristo, onde não há judeu nem grego. Subtópico 3. Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu e seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Isso por 2 razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Ele levou Tito com aquele que era um gentio grego convertido. Ele o trouxe como prova de que o Evangelho de Cristo traz transformação sem obras como a circuncisão. Ele também trouxe Barnabé, respeitado homem de Deus e companheiro ministro do Evangelho, para afirmar seu caso e sua preocupação. Paulo apresentou a verdade do Evangelho de Jesus Cristo na frente dos líderes e expôs sua mensagem divinamente inspirada e contradisse o que eles estavam ensinando.
Para muitos judeus cristãos, era difícil aceitar que os gentios pudessem ser plenamente parte do povo de Deus, sem aderir aos rituais e tradições judaicas. Ele procura raciocinar com eles e apresenta um argumento para verificar sua posição sobre a verdade. Deus não julga pelas obras externas, mas pelo coração interior de uma pessoa. E não é pelas obras, mas pela graça que somos salvos. Ele apresentou seu caso aos líderes e apresentou uma mensagem clara da cruz de Jesus Cristo e sua mensagem. A sinopse do tópico primeiro diz assim: a tendência judaizante era uma ameaça à verdade do evangelho e ao futuro do próprio cristianismo. Tópico 2: a tendência judaizante no início da igreja. Subtópico 1: o espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou da sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio. O verbo grego metatiteste, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Paulo se espantou porque parecia que a mudança aconteceu logo após ele ter pregado o evangelho verdadeiro. Isso sugeria que os gálatas estavam sendo facilmente influenciados. Paulo deixa claro que qualquer mensagem que se desvie da graça de Deus em Cristo não é o evangelho verdadeiro, mas uma distorção. Ele chega a pronunciar um anátema, maldição, sobre quem pregasse um evangelho diferente. A tensão entre os judaizantes e cristãos gentios também refletia a dinâmica social e política da época. Os cristãos gentios eram menos suscetíveis à perseguição por autoridades romanas, porque não estavam sujeitos às mesmas peculiaridades culturais do judaísmo, como a rejeição de ídolos. E isso tornava a separação das práticas judaicas estrategicamente vantajosas. Assim como os judaizantes insistiam na observância da lei mosaica, hoje há grupos que colocam ênfase excessiva em regras, usos e costumes ou práticas específicas como condições para a salvação ou para uma vida cristã autêntica. Isso pode incluir regras de vestimenta e aparência, exigência específica de comportamento ou rituais, interpretação rígida de normas culturais como se fossem doutrina bíblica. Isso desvia o foco da fé em Cristo e da graça para o esforço humano. Subtópico 2. Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do verbo grego ioudaizô, viver como judeus, adotar costumes e ritos judaicos, e aparece uma única vez no Novo Testamento. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior, que é Gálatas 1, versículo 7, como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém à igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Eram legalistas dentro dos judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Então, os judaizantes eram um grupo de pessoas nos primórdios do cristianismo, especialmente entre os judeus cristãos, que acreditavam que a salvação exigia a observância da lei mosaica, além da fé em Jesus Cristo. Eles insistiam que os gentios convertidos ao cristianismo deveriam aderir às práticas judaicas, como a circuncisão, a guarda dos sábados e as leis dietéticas, para serem aceitos plenamente na comunidade cristã. A maioria dos judaizantes era composta por judeus que haviam aceitado a Jesus como o Messias, mas que ainda estavam profundamente enraizados
em sua tradição religiosa e cultural. Eles não viam o cristianismo como algo separado do judaísmo, mas como seu cumprimento, e acreditavam que as práticas da lei deveriam continuar a ser observadas. Os judaizantes procuravam influenciar comunidades cristãs compostas por gentios, ou seja, não judeus, como ocorreu na Galácia. Eles argumentavam que a fé em Cristo era necessária, mas não suficiente para a salvação, criando divisões e confusão. Subtópico 3. O clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deveriam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã do Evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Esses falsos irmãos entraram para tentar impor suas ideias e criar um ambiente de pressão contra Paulo e sua mensagem. A presença desses infiltrados mostra o quanto as comunidades cristãs ainda estavam lutando para integrar judeus e gentios em uma só fé, sem criar divisões por causa de costumes ou tradições. Paulo não cedeu nem por um momento às exigências dos judaizantes para que a verdade do evangelho permanecesse intacta. Essa firmeza foi essencial para preservar a liberdade cristã e a inclusão dos gentios na igreja, sem a necessidade de aderir à lei mosaica. Esse episódio mostra a seriedade com que Paulo identifica o evangelho da graça contra qualquer tentativa de distorção ou acréscimo de exigências humanas. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. Tópico 3. A tendência judaizante. Subtópico 1. O mesmo evangelho. O evangelho é um só e não há dois. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios para pregar aos não-judeus. E de Pedro era para os judeus, mas a mensagem é a mesma. Pedro e Paulo tinham o mesmo evangelho, mas estavam falando com públicos diferentes. É como se fossem dois apresentadores de um programa com a mesma mensagem, só que um fala para quem já conhece o assunto, os judeus que já tinham toda a base da lei e as promessas, e outro para quem está chegando agora e não sabe nada, os gentios que não tinham a tradição judaica. Pedro ficou encarregado de pregar para os judeus o chamado evangelho da circuncisão, porque ele entendia bem o que esse povo precisava ouvir. Já Paulo foi enviado para os gentios, o evangelho da incircuncisão, porque Deus o preparou para traduzir a mensagem de uma forma que fizesse sentido para quem não tinha nada a ver com a cultura judaica. No fim das contas, a mensagem era a mesma: a salvação vem pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras ou tradições. A diferença era o jeito de apresentar, adaptado ao público de cada um. É como falar do mesmo filme, mas com as palavras diferentes, dependendo de quem está ouvindo. Deus sabia como alcançar todo mundo, então deu a cada um deles um público específico para atingir. Subtópico 2. O perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento
da obra de Jesus que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo usa amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. O perigo da doutrina judaizante no cristianismo primitivo estava relacionado à sua capacidade de desviar a mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo, que enfatizava a salvação pela graça por meio da fé e não pelas obras da lei. Se essa doutrina não tivesse sido combatida, poderia ter gerado várias consequências significativas para o cristianismo e sua identidade. A insistência na circuncisão e na observância da lei como requisito para a salvação poderia transformar o cristianismo em uma religião legalista. Exigir que os gentios seguissem a lei mosaica poderia criar barreiras intransponíveis para a sua integração ao cristianismo. Muitos gentios que não tinham nenhuma relação cultural ou religiosa com o judaísmo poderiam se sentir alienados ou desencorajados a aderir à fé cristã. A aceitação da doutrina judaizante teria aprofundado as divisões entre cristãos, judeus e gentios. Isso poderia levar à fragmentação da igreja, com diferentes grupos seguindo interpretações conflitantes do evangelho. Sem a rejeição da obrigatoriedade da lei mosaica para os gentios, o cristianismo poderia ter permanecido uma seita dentro do judaísmo, limitando seu alcance cultural e geográfico. A universalidade do evangelho proclamada por Paulo e outros apóstolos teria sido comprometida, dificultando sua expansão no mundo greco-romano. O combate à doutrina judaizante foi crucial para afirmar a liberdade cristã e a suficiência da obra redentora de Cristo, estabelecendo o cristianismo como uma religião que transcende as barreiras culturais e é centrada no evangelho da graça. Subtópico 3. As práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, do kashrut, termo hebraico que as leis dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, a trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso do talit, o manto ou chale usado para a oração, e o uso do kippar, ou solidel, que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. A. Os judeus. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. Ou seja, a conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. B. Os não-judeus. Da mesma forma, é alguém chamado, estando incircuncidado, não se circuncide, ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro não judeu adotar prática judaica na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fique na vocação em que foi chamado. Existem movimentos cristãos, os cristãos judaizantes, que enfatizam o retorno à observância de certos aspectos da lei mosaica, como se fossem obrigatórios para os cristãos. Embora essas práticas variem em intensidade e intenção, elas refletem um esforço de conectar as raízes judaicas ou uma interpretação equivocada do papel da lei no cristianismo. São eles: circuncisão religiosa. Alguns grupos acreditam que a circuncisão física é necessária para estar em aliança com Deus, mesmo após a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo. Cumprimento estrito do sábado, o Shabat. Insistência na guarda do sábado judaico, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado, como mandamento obrigatório para todos os cristãos. Dieta kosher. Adotar as leis alimentares judaicas, como evitar carne de porco ou frutos do mar, como uma exigência religiosa para agradar a Deus ou alcançar a santidade. Celebração das festas bíblicas.
Algumas comunidades cristãs insistem na observância de festas judaicas como a Páscoa, o Dia da Expiação e o Pentecostes, como essenciais para o culto cristão. Embora essas celebrações possam ser vistas como formas de aprendizado sobre as raízes bíblicas, o problema ocorre quando se torna um requisito para a fé ou para a salvação. Uso de símbolos judaicos em contextos cristãos. O uso obrigatório de elementos como o talit, o manto de oração, o menorá, o candelabro, o chofar, que é a trombeta, né? O chifre, né? Nos cultos, como a crença que isso aumenta a espiritualidade ou a eficácia da oração. Sacrifícios simbólicos. Alguns grupos tentam reproduzir as práticas de sacrifício ou cerimônias inspiradas no sistema sacrificial do Antigo Testamento. Dependência da Torá para a regulamentação moral e espiritual. A crença de que os cristãos precisam cumprir os 613 mandamentos da Torá para agradar a Deus em vez de viver sob a graça da nova aliança. Alguns movimentos negam a autoridade dos escritos de Paulo, considerando anti-lei, e dão prioridade exclusiva à Torá como guia de vida. Redefinição da identidade cristã. Adotar uma identidade judaica forçada. Alguns cristãos tentam redefinir sua identidade como judeu espiritual, os israelitas restaurados, promovendo uma ligação desnecessária entre a salvação e o pertencimento ético ou cultural do judaísmo. Certos movimentos preferem ser chamados de seguidores da Torá ou nazarenos para enfatizar sua ligação com o judaísmo. Secretismo teológico e exclusivismo. Separação de cristãos. Alguns grupos judaizantes argumentam que apenas aqueles que seguem as práticas da lei mosaica são os verdadeiros seguidores de Cristo, criando divisões dentro do cristianismo. Em alguns casos, a fusão de elementos da fé cristã com o judaísmo tradicional, de forma que dilui a mensagem do evangelho. Os judeus messiânicos. Os judeus messiânicos são um movimento religioso que combina elementos do judaísmo e do cristianismo, cujos seguidores acreditam que Jesus, ou Yeshua em hebraico, é o Messias prometido nas escrituras hebraicas, o Antigo Testamento. Eles se consideram judeus que aceitaram Jesus como Salvador, mas mantêm muitas práticas e tradições do judaísmo. Consideram Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento e acreditam em sua morte e ressurreição para a salvação dos pecados. Enfatizam o uso do nome hebraico Yeshua em vez de Jesus. Os judeus messiânicos mantêm a identidade cultural e religiosa judaica enquanto creem em Jesus. Ao contrário da maioria dos cristãos que não observam práticas judaicas, eles rejeitam o termo cristão, preferindo identificar-se como judeus messiânicos, pois consideram o cristianismo tradicional como culturalmente e teologicamente distinto de suas crenças. No judaísmo, a maioria dos judeus tradicionais vê os judeus messiânicos como apóstatas ou como cristãos que tentam se passar por judeus. Grupos judaicos rejeitam a ideia de que se pode acreditar em Jesus e continuar sendo judeu. No cristianismo, alguns cristãos veem os judeus messiânicos como um movimento que mistura a graça do evangelho com o legalismo, devido à ênfase em práticas da lei mosaica. Os judeus messiânicos ocupam um espaço único entre o judaísmo e o cristianismo, buscando manter aspectos das tradições judaicas, sua cultura, enquanto proclamam a fé em Jesus como Messias. Eles acreditam estar promovendo uma reconciliação entre os dois sistemas de fé, mas seu movimento continua sendo amplamente debatido e às vezes incompreendido por ambos os lados. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: contra a tendência judaizante é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei. A conclusão na revista nos diz assim: o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade
de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu grupo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Somos cristãos porque cremos em Jesus como nosso Salvador e guia. Ele é o centro da nossa fé, aquele que transforma nossas vidas com amor, graça e esperança. Seguimos seus passos, buscando espalhar o amor que ele nos ensinou. É sobre confiar nele, viver sua palavra e compartilhar essa alegria com o mundo. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.